Ok, esta é a nossa aula de inglês número 27, já a 27. William, é o William que está aí. Hello, hello, William. Hello a todos, bom dia a todos, good morning, good to see you. É bom vê-los a todos. Deixem-me só então relembrar o que viemos aqui fazer. A ideia então é aprofundar assuntos, tirar dúvidas, aprofundar assuntos, tirar dúvidas e ajudar-vos com as vossas dificuldades ao praticar inglês. Digam-me, aqueles que puderem escrever aqui, digam-me, conseguiram praticar inglês durante a semana? Como é que praticaram inglês? Porque há muitas formas diferentes de praticar inglês. Então, na semana que passou, de que forma ou de que formas é que vocês praticaram inglês? Conseguem dar-me aqui uma ideia aqui no chat? De que forma ou de que formas é que vocês praticaram inglês na última semana? Sabendo que foi semana ainda com feriados, etc. E pode ser que não tínhamos tido muitas oportunidades. Mas gostaria de saber que formas é que temos. A Sónia diz, olha, vendo e ouvindo os vídeos. Ótimo, que bom. É por isso que eu trabalho. É por isso que eu produzo estes conteúdos. É uma boa forma. E aqueles vídeos têm muitas formas possíveis de os utilizar. Primeira aula, Renata, bem-vinda, bem-vinda. Que bom tê-la aqui connosco. Ok, Joseph também utilizou os vídeos. Nós podemos utilizar aqueles vídeos de muitas formas diferentes. Podemos usar para praticar o nosso writing, ir copiando a legenda do inglês, ir copiando. Podemos praticar o nosso listening, escutando, sem olhar para as legendas, só escutando. Podemos praticar o nosso speaking. E o nosso speaking há várias formas de utilizar os vídeos. Podemos repetir, ouvir uma frase, repetir, ouvir, repetir, ouvir, repetir. E podemos também, como eu quero que vocês façam, e isto assusta algumas pessoas, mas eu quero que vocês façam, eu quero que vocês se preparem para vocês próprios explicarem aqueles assuntos. Então, eu vou preparar este assunto deste vídeo e eu vou fazer esta explicação em inglês. Pode ser com as frases do Mark ou pode ser com outras frases nossas, personalizadas, simplificadas ou não. E então esse é o objetivo também, é outra forma que podemos utilizar. Então, a Françoise diz de que forma é que praticaram. A Françoise diz estudando através dos vídeos também. Que bom que é útil o material que temos no Instagram. Quem não conhece deve ir até o Instagram, colocar então, utilizar ali o material, coloquem likes, partilhem, façam stories, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Quero apenas relembrar outras coisas. Dizer que o lançamento da academia, da API, o lançamento, estava previsto para 10 de março. O lançamento foi adiado para 10 de abril. Okay? Foi adiado o lançamento. E a razão é simples. Eu já tinha produzido várias das aulas, vários dos vídeos que vão entrar na academia e não fiquei satisfeito com o som. O som não é da qualidade que eu busco, que eu quero. Eu quero que a academia seja uma coisa com o máximo de qualidade possível, porque isso ajuda o estudo das pessoas. E então vou mudar completamente, já está encomendado o material, para então produzir novamente as aulas
e continuar a produção a partir dali. E então a academia vai ser lançada no dia 10 de abril. Quem quiser mais informações, podem mandar uma mensagem, eu dou as informações que quiserem. Marcelo says this is my first meet here, or my first meeting here, o meu primeiro encontro, ok? Ou então poderia dizer, this is my first time here, this is my first time here. But last week I studied English at night. I read some sentences about different topics and I wrote down, se for o passado, I wrote down some the same sentences, as mesmas frases. Que bom, Marcelo, que bom. I'm very happy that you are here as well. Very happy that you are here as well. Bem-vindos todos os que, entretanto, entraram, que eu ainda não falei. Sejam todos bem-vindos. Ok, a API está previsto um lançamento dia 10 de abril. Várias pessoas têm perguntado e vai ser muito, muito bom. O estudo do inglês, por ordem, dos 3 níveis, Beginner, Intermediate e Advanced Intermediate. Os 3 níveis, acesso por 2 anos, vai ser um produto muito, muito bom. E a metodologia é a mesma metodologia que eu uso no Instagram. Eu vou ensinar em inglês com as legendas para se poder utilizar os vídeos curtos. As próprias aulas da plataforma vão ser curtas, máximo de 10 minutos. A maioria delas bem menos de 10 minutos, para poderem utilizar esses conteúdos na vossa própria prática. E vai ser um produto muito, muito bom. Utilizem aqui o chat ou os comentários do YouTube para fazerem as perguntas que desejarem. Os apontamentos aqui da aula vão para o Telegram. Okay? Portanto, estes apontamentos vão para o Telegram. E a gravação da aula vai para o YouTube. Okay? Portanto, todos esses links que precisam para entrar no Telegram e no canal do YouTube estão neste endereço. itsokayenglish.com. itsokayenglish.com. Vamos começar a aula. Very good. Marco is in Minas Gerais. Very good. Good that you're here, Marco. I'm very happy that all of you are here. Estou muito feliz por estarem todos aqui. Vamos analisar um quiz rápido. Vamos analisar um dos quizzes da semana rápido, antes de entrarmos no assunto da aula. O assunto, digamos, o assunto principal da aula de hoje. É rápido este quiz. A pergunta era: How do you get to work? How do you get to work? E o get, a gente sabe que se o get estiver sozinho, o get é tirar, tomar, get. Por exemplo, get the bus, tomar o ônibus, get the bus. Estão a ver? Mas o get pode ser usado para muitas outras coisas. Então, how do you get to work? Traduzido é como você vai para o trabalho. Como é que você vai para o trabalho? Okay? How do you get to work? How do you get to work? Então, a primeira é by car, de carro. In car. E aqui o in, o que quer dizer in? O in, aliás, vamos traduzir todas. De carro, by car. O by, traduzido à letra, é por carro. Por, P-O-R, por carro. Mas como expressão, esta preposição se torna de carro. De carro. In é em. Então, em carro, ou no carro, in car, em carro. Não me parece que seja in car. By the car seria pelo carro. By the car.
ok? Pelo carro. Porquê? Porque by é por e the é o carro. The car. Então, by the car seria pelo carro. Também não me parece que seja a resposta. On car. No carro. E que também ninguém diz eu vou para o trabalho no carro. Na verdade, a resposta é by car. Mas a maneira mais simples de pensar nisto é que sempre que falamos de transporte ou meio de transporte, eu utilizo by. Então reparem, by car, by bus, bus é ônibus, autocarro em Portugal, by bus, by plane, de avião, by train, trem. Então, todos os modos de transporte eu utilizo by. Okay? Maneira fácil de lembrar. A preposição para os modos de transporte é by. Okay? By car. So, a resposta, I go to work by car. I go to work by car. Good. Então, agora vamos entrar no assunto principal da aula. Para que servem os verbos no present perfect? Ok? É o tempo verbal que vamos falar hoje, é este que se chama present perfect. Present perfect. E o que é o present perfect? Como é que se constrói o present perfect? Como é que utilizamos o present perfect? Vamos tentar responder a estas perguntas todas, ok? Se isto parecer um pouco demais, sejamos gentis connosco próprios. Não tem problema. Vamos dizer a nós próprios, não tem problema, ok? Qualquer pessoa tem que passar por estas fases todas, né? Quando nós chegamos a um trabalho novo, vamos trabalhar num lugar novo, aquele primeiro dia ou aqueles primeiros dias, aquele impacto inicial é complicado às vezes. Não conhecemos as pessoas, não conhecemos o lugar, não sabemos onde guardam as coisas e ficamos nervosos às vezes. Okay? Mas basta 2 semanas no lugar, quando nós já dominamos aquele ambiente, já sabemos onde tudo está, já sabemos. Aliás, basta às vezes chegarmos ao trabalho e nós vemos logo, o ambiente está pesado hoje. Só de analisar o estado geral de espírito. Porquê? Porque já dominamos, já passamos tempo ali. E o inglês é a mesma coisa. Precisamos passar tempo com o inglês. Ser gentis connosco próprios. Dar tempo para que as coisas entrem. Porque senão nós desistimos. O primeiro impacto mais pesado, nós dizemos, isto não é para mim, eu nunca vou entender. E não é verdade. Todos podemos entender, basta passarmos tempo suficiente. Ok. A pergunta que me foi feita, e até foi o Wellington que perguntou, a culpa desta aula é do Wellington. Portanto, qualquer insulto é para o Wellington que devem fazer. Wellington, não gostamos de você. Podem mandar insultos aqui no chat. Não mandem. Agora fiquei com pena do Wellington. Ok. Então, o Wellington perguntou, qual é a diferença? Então, se existe o have, né? E have, a gente sabe que é ter, have, I have, you have, they have, eles têm. Oh, they have a car. Eles têm um carro, have, mas também têm have been. Também existe have been. Então, qual é a diferença entre have e have been? Okay? E have been é sido, estado. Na verdade, é ter sido, ter estado. Porque been é do verbo to be e vocês sabem que o verbo to be é ser ou estar. Então, o have been é ter sido, ter estado. Isto se chama present perfect.
ok? Isto se chama present perfect. E para eu vos explicar o que é o present perfect, ninguém precisa saber que se chama present perfect. Precisamos saber o quê? Como é que se utiliza? Em que circunstâncias é que utilizamos? Porque o que nós queremos é falar inglês. É o que nós queremos. Nós não queremos ser professores de inglês. É uma boa profissão, não digo que não. E se alguém aqui se tornar professor de inglês, ótimo, seja bem-vindo. Mas eu acho que o que vocês querem é falar inglês. Então, não têm que saber os termos, essas coisas todas. Têm que saber como utilizar. Agora, o been sozinho, o que é o been? Been é chamado o particípio do verbo to be. Ok? Particípio. Se eu for traduzir o been, como já vimos acima, been é sido ou estado. Okay? É o que significa been. E todos os verbos em inglês têm esta forma do particípio. E vamos falar disto também aqui na aula. Okay? Mas o que eu queria chamar a atenção em primeiro lugar é para isto aqui que se chama a tabela dos verbos irregulares. Okay? Antes disso, vou acrescentar aqui outro ponto. Verbos, particípio dos verbos regulares. Okay? Porque é mais fácil. A maioria dos verbos em inglês é regular. Okay? E o particípio dos verbos irregulares faz-se acrescentando ed. Acrescentando ed ao verbo. Okay? Por exemplo, eu tenho like. O verbo like, que significa gostar. Okay? O particípio é liked. Liked. Que é gostar. Mark. Então, o particípio dos verbos regulares é igual ao passado simples dos verbos? E a resposta é sim. Okay? Então, isto é igual ao gostei. Okay? Então, é igual ao passado simples. Então, temos estas frases. Today, I like. Today, I like. Today, I like. Today, I like the sun. O que eu estou a dizer? Hoje eu gosto do sol. Today, I like the sun. Yesterday, I liked the sun. Ontem, isto é passado simples. Ontem eu gostei do sol. This week, I have liked the sun. Que eu aqui vou colocar a tradução desta terceira frase, porque nesta terceira frase eu já utilizei o nosso tempo verbal de hoje, que é o present perfect, que é o have liked. Eu pus ali o have. Porque o have é o auxiliar deste tempo verbal, do present perfect. E a tradução é hoje, não, esta semana, this week, esta semana, eu tenho gostado do sol. This week I have liked the sun. Esta semana eu tenho gostado do sol. This week I have liked the sun. Okay? Então, os verbos regulares, eu faço aqui o particípio, acrescentando o ed, é fácil porque é igual ao passado. O particípio é igual ao passado, aqui dos verbos regulares. Okay? Mas o inglês nem sempre é nosso amigo. Existe uma coisa chamada verbos irregulares. Okay?
E para os verbos irregulares, nós temos uma coisa chamada tabela dos verbos irregulares. Okay? Eu vou-vos mostrar a tabela dos verbos irregulares. Todo o aluno de inglês deve ter uma tabela dos verbos irregulares. Todo o aluno de inglês deve ter uma tabela dos verbos irregulares. Está aqui uma tabela dos verbos irregulares. Okay? Esta tabela fui buscar ao nosso Telegram. Portanto, se forem ao nosso Telegram, se entrarem, forem lá à lupinha que tem lá e procurarem verbos irregulares, vão encontrar uma tabela destas. Na tabela está organizado por ordem alfabética. Alguns já têm. Quem aqui já tem uma tabela dos verbos irregulares? Coloca aqui para mim. Marco, eu já tenho a tabela. Yes, Marco. Yes, eu já tenho uma tabela dos verbos irregulares. Quem já tem? Ok, Sónia não tem. Yes, a Aparecida tem. Very good. A Aparecida é minha aluna lá dos Estados Unidos. Eu disse lá, eu apontei nesta direção, mas não tenho certeza que seja nesta direção. Não tenho bem a certeza. Pode ser nesta direção. Não vou gastar tempo a pensar nisso agora. Mas hello, Aparecida, hello. Wellington, tenho de imprimir uma. Eu recomendo que todo o aluno sério de inglês... Yes, I've got one. Good, good, good. Eu recomendo que todo o aluno sério de inglês tenha uma tabela dos verbos irregulares. Okay? Que tenha, que de vez em quando olhe para ela. Não é para memorizar. Ok, a Françoise diz que a tabela dela está no Telegram. Ótimo. Pronto, está lá. Não vai para lado nenhum. Fica lá bem. De vez em quando olhar para a tabela, os verbos ali estão organizados por ordem alfabética. Tem no Telegram. No nosso Telegram do API. Quem não está ainda, pode ir lá ao link e entrar no Telegram. Okay? Por exemplo, então, esta tabela, deixa aqui fazer uma viagem rápida na tabela. A tabela está organizada em colunas. Cada verbo tem 3 colunas. Okay? Então tem the base form, forma básica. Okay? Renata, sim, portanto as aulas estão quase todas lá no YouTube. Pode ver as aulas. Qualquer dúvida, me envie mensagem. Okay? Estamos aí. Que bom. Estamos aí sim. Então, primeira coluna, the base form, a forma base, a forma central do verbo, ok? The base form. A segunda coluna é o passado simples, simple past, segunda coluna. E a terceira coluna, então, é o particípio, past participle, ok? O verbo to be é irregular, o nosso amigo verbo to be, que nós amamos. Repitam comigo, nosso amigo verbo to be, que nós amamos. Precisamos convencer-nos disso, porque nós não gostamos do verbo to be. O verbo to be é inofensivo, não faz mal a ninguém. O verbo to be é irregular e é irregularíssimo. Ele gosta de ser diferente, porque no passado simples é o único que tem 2 formas. Não é? Então, o passado simples, today I am. A forma básica é be, mas today I am. Thank you, Renata. And I was or you were, no passado simples. E o past participle é been. Estão a ver? A tabela está por ordem alfabética. Podemos olhar aqui o buy, comprar, buy. O passado simples é bought. So, today I buy. Yesterday I bought. Yesterday I bought. O particípio é igual. Buy, bought, bought. Então, geralmente quando se fala dos verbos irregulares, nós falamos assim. Buy, bought, bought. Olha aqui o cut. O cut é igual nas 3 formas. Cut, cut, cut. O do. Do, did, done. Do, did, done. Drive. Que é dirigir. Drive. Drive, drove, driven. Eat, que é comer. Eat, ate, eaten. Etc, etc. Portanto, para que é que eu preciso disto, Mark?
eu preciso disto porque para fazer esta forma do verbo, que eu vou depois explicar para que é que nós usamos esta forma do verbo, eu preciso então deste past participle. Para os verbos regulares é com ed, mas para os irregulares eu preciso de saber esta terceira coluna do particípio. Okay? Está aqui a coluna para quem nunca viu, para quem já viu e quer relembrar, está aqui a tabela dos verbos irregulares. Okay? Ok, como se constrói o present perfect? Como se constrói o present perfect? O present perfect é sempre construído desta forma. Ou vou colocar have ou has, ou é have ou has, mais o particípio do verbo. Okay? Sempre. Qual é a diferença? Quando é que é have, quando é que é has? O has, como isto é um presente, quando for he, she ou it, tem que ser com S. Então tem que ser S, tem que ser has. Então eu digo I have been to Argentina. I have been to Argentina. Se eu puser isto na negativa, she hasn't. E aqui estou a utilizar na negativa. Mas como é she, tem que ser has. Então, she hasn't been to Argentina. O que é que eu estou a dizer aqui ao dizer have been or has been? O que é que eu estou a dizer aqui? Eu estive na Argentina. Eu estive na Argentina. Na verdade, sabe o que é que eu estou a dizer aqui? Eu já estive na Argentina. Porque como eu não digo quando, o que eu estou a dizer, quando eu utilizo aqui este verbo, I have been to Argentina, eu estou a dizer que eu já estive lá algum dia da minha vida, não sei quando. Okay? Então, I have been to Argentina. Eu já estive na Argentina. Claro que she hasn't been to Argentina. Isso, Wellington. Exatamente. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Portanto, o present perfect, só mesmo para introduzir o assunto, eu utilizo este tempo verbal quando não tenho um tempo específico, quando não digo exatamente quando é que foi. Ok, muito bem. Eu vou pegar aqui na frase do Marcelo, ok? She hasn't been to Argentina. Então, ela não esteve, nunca esteve na Argentina. Não se esqueçam, antes de começarem a reclamar comigo, não se esqueçam que muitas vezes o inglês nós não vamos traduzir palavra por palavra. Muitas vezes o inglês é uma tradução do sentido. E o sentido deste verbo é isso. Como é um verbo que é usado para falar de uma coisa que é feita, mas eu não digo quando, ou não é importante dizer quando, tem esta ideia de eu já estive ou eu nunca estive. Okay? Olha aqui a frase do Marcelo, podemos usar. O Marcelo diz assim, na verdade, eu vou pegar na frase, vou ajustar a frase, Marcelo. Então é assim, a frase do Marcelo, na verdade, não... Ok. Eu vou pegar aqui na frase do Marcelo e depois vou explicar. O Marcelo quer dizer assim, I used to live in Brazil, but now I'm living... Exatamente, I'm living in Portugal. Ou seja, porquê que eu traduzi assim?
Eu vivia no Brasil. E temos aqui a expressão I used to, uma coisa que eu fazia anteriormente. I used to live in Brazil. Eu costumava viver no Brasil. Eu costumava viver no Brasil. Mas agora estou vivendo em Portugal. Onde? Onde em Portugal é que vive, Marcelo? Ok? Para utilizar aqui o present perfect nesta frase do Marcelo, já que estamos aqui a dar exemplos, e uma das coisas que eu sempre encorajo vocês a fazerem é construírem os vossos próprios exemplos. Marcelo lives in Leiria. I used to live in Leiria. Ok? I used to live in Leiria. Eu vivia em Leiria. Antes de vir morar aqui para Paraty. Let me see. I have been to Brazil, but now. Olhem esta frase. Olhem esta frase. I have been to Brazil, but now I'm living. Pode ser. I'm living in Portugal. Pensem um pouco. Qual o sentido desta frase? I have been to Brazil, but now I'm living in Portugal. Pensem naquilo que já vimos, pensem naquilo que já falámos, daquilo que vocês já sabem também. E o que é que eu estou a dizer nesta frase? Não é tradução palavra por palavra. O que é que eu estou dizendo aqui nesta frase? I have been to Brazil, but now I'm living in Portugal. O que é que eu estou a dizer aqui? Sabem? Então, quando eu digo I have been to Brazil, eu vivia, mas na verdade aqui é ser ou estar. Não é viver nem morar, é ser ou estar. Okay? Eu mudei a frase. Eu mudei a frase para poder usar o present perfect. Okay? Não, tudo bem. Ok, eu concordo com vocês. I have lived, porque live, ok, morar, live, pode ser. Melhor. Muito bem, vocês melhoraram aqui a minha frase. Live é morar. E live é verbo regular. Então é lived. Então fica mesmo. Eu morava. Não. I have lived. Eu já morei no Brasil. Mas agora estou vivendo em Portugal. Exatamente. Eu já morei. I have lived. Eu já morei, ok? Eu já morei. Na verdade, é assim que eu posso traduzir esta frase, ok? Eu já morei no Brasil. I have lived. Olha, eu já morei no Brasil. I have lived in Brazil. Uma boa frase para si, Marcelo. I have lived in Brazil. You are right. I have lived in Brazil, but now I'm living in Portugal. Okay? O Marco diz bem, pode ser. I have been to Brazil, but now I'm in Portugal. Perfeito. Pode ser essa frase. Excelente. Excelente. O que é que estamos aqui a fazer? Estamos praticando com este conhecimento. Então, I have been. Pensem nesta frase. I have been to Brazil, but now I am in Portugal. Boa. Uma boa frase, Marco. I have been to Brazil, but now I am in Portugal. Então, eu já estive. Sounds great. Exactly. Eu já estive no Brasil, mas agora mas agora estou em Portugal. Perfect. É isso mesmo. Okay? É isso mesmo. Então aqui colocámos exemplos de frases com o present perfect.
que é o que nós temos estado a fazer, pois vamos fazer mais. E esta coisa, só relembrando, sempre que eu vou fazer exemplos de frases, sempre que eu vou praticar o inglês, lembrar-me disto. O inglês tem 3 tipos de frases. Afirmativa, negativa, mas também pergunta. Okay? E então, eu vou construir frases, e até pode ser a mesma frase, mas eu quero praticar nas 3 formas. Então, sempre que eu vou praticar inglês, está aqui uma frase na afirmativa. Deixa-me transformar esta frase para fazer uma negativa. Deixa-me transformar esta frase para fazer uma pergunta. E, muito importante, não só escrito. Escrito é bom. Eu, ao escrever, estou a desacelerar ainda mais. E é bom escrever. Mas falar. Então, escrever, ler, dizer em voz alta, ouvir-me a mim próprio a falar inglês. Então, uma frase na afirmativa com o present perfect, com outro verbo. Então, eu já fui, não é? Agora não é estar, eu já estive, é eu já fui. Não, outro verbo, comer, o verbo comer, que eu gosto muito do verbo comer. Eu já comi cupuaçu. Eu já comi cupuaçu. Quem gosta de cupuaçu, coloca aqui. Yes, Mark. Yes, of course, Mark. I love cupuaçu. Eu já comi cupuaçu. Usando este formato. Como é que eu construo esta frase? O verbo comer é irregular. E vimos que o particípio é eaten. A terceira coluna lá da tabela é eaten. O present perfect é have mais particípio. Então tem que ser have mais eaten. Está aqui a fórmula. Okay? Está aqui a fórmula. Have eaten. Então, eu já comi cupuaçu. Eu já comi cupuaçu. Como será que fica? I have eaten cupuaçu. Será que é assim que escreve? I have eaten cupuaçu. E eu amo. And I amei. And I loved it. Okay? I have eaten cupuaçu and I loved it. Eu já comi cupuaçu e amei. I have eaten. Estão a ver? Negativa. Eu nunca comi cupuaçu. Então, negativa. Have, not. Ou então, a contração, haven't. Então, I haven't, que é igual a have not. Só para vocês saberem. I haven't eaten cupuaçu. But I would like to. O que é que eu estou a dizer aqui? Eu nunca comi cupuaçu, mas gostaria. Would faz sempre o condicional. Would. Então, like é gostar, would like é gostaria. É simples. Sempre que eu quiser fazer o condicional, é só acrescentar o would ao verbo. Like é gostar. Would like, gostaria. Eat é comer. Would eat é comeria. Etc. Okay? Thank you. Your videos have helped me. Good. Perfect. Your videos have helped me. Aqui a pergunta do Marco aqui no chat. Your videos have helped me. Perfect. Frase ótima. Excelente utilização aqui do present perfect. Your videos have helped me. Has
Era só se fosse he, or she, or it. Okay? Pergunta. Eu quero perguntar assim. Alguma vez você comeu cupuaçu? Porque este tempo verbal dá-me essa ideia de coisas que eu já fiz antes. Okay? Alguma vez você já comeu cupuaçu? Okay? E então, aqui a afirmativa é I have. Na pergunta temos que trocar. Sempre que eu faço uma pergunta no inglês, eu troco a ordem das palavras. Então, o have em primeiro. E agora, se fosse você já comeu, é you have. Se eu estivesse afirmando, você já comeu cupuaçu. Então, a afirmação é you have eaten cupuaçu. Afirmação. Pergunta, troca. Então fica have you eaten cupuaçu? Esta é a pergunta. Que quer dizer mesmo isso? Já alguma vez, já comeu cupuaçu? Okay. Have you eaten cupuaçu? Só relembrando que se fosse afirmação, só para ficar claro, a afirmação é you have eaten cupuaçu. You have eaten cupuaçu. Esta é a afirmação. You have eaten cupuaçu. Você já comeu cupuaçu. Mas para perguntar em inglês eu tenho que trocar a ordem das palavras. Por isso é que nós transformamos you have eaten em have you eaten. Então, sempre que eu faço perguntas em inglês, eu preciso trocar a ordem das palavras. Okay? Agora, aqui a seguir que é importante eu dizer isto, que é a diferença, e nós estamos povo, vocês estão comigo? Estão comigo, estão animados? Quem já está a dormir, bata palmas, sacuda-se um pouco. Eu preciso que vocês estejam todos comigo, ok? Estão todos comigo? Yes? Yes? Ok? Não quero ninguém a dormir. Please don't sleep. Please, please. Estou ligado. Excellent, excellent. Very good. Very good. Thank you very much. Thank you for... estão aqui a falar dos vídeos no Instagram. Thank you. O Wellington está acordado. Que bom, que bom. Very good, very good. Estão ligados. Agora, qual é a diferença? Já falámos um pouquinho disto. Qual é a diferença entre present perfect e past simple? Ou seja, qual é a diferença entre este tempo verbal e o passado simples? Qual é a diferença? Okay? Então, a diferença é que no passado simples, que é este past simple, no passado simples geralmente eu digo quando é que as coisas aconteceram. Eu vou dar um exemplo, pegando na nossa primeira frase lá em cima. Então, I have been to Argentina significa eu já estive na Argentina. Mas qual é o passado simples do verbo to be? É was ou were for you. Então, se eu quiser dizer assim, eu estive na Argentina em janeiro, ok? Não, melhor. Sim, eu estive na Argentina em janeiro. I was, para usar o verbo to be. I was in Argentina in January. E aqui a diferença é esta. No passado simples eu digo quando. Mas quando não é importante ou quando eu não digo exatamente quando é que a ação aconteceu, então eu uso o present perfect. Porque aqui, nesta primeira frase, a ênfase, a importância da frase é se eu já estive alguma vez na minha vida na Argentina. Então, I have been to Argentina.
Ou então, I haven't been to Argentina. Okay? Mas se você dizer, I was in Argentina yesterday. Eu estive na Argentina ontem. Okay? Portanto, esta é a diferença. Esta é a diferença. Então, quando dizemos quando é que a ação decorreu, utilizamos o past simple. Okay? Diferença principal. Outros usos aqui do present perfect. Já falámos deste primeiro, experiências do passado. I have been to Argentina. Então, sempre que quiser falar de experiências do passado, eu utilizo o present perfect. Okay? Eu já andei de avião. Eu já andei de avião. I have traveled. Já viajei. Travel é viajar. I have traveled by plane. Okay? Ou seja, estou a falar de uma experiência que eu tive no passado. Ou então, I have never. Então, muitas vezes usa-se aqui estes advérbios de modo nunca, never, nunca. I have never gone. É do verbo ir, que é irregular. I have never gone to Africa. Eu nunca fui à África. Okay? Então, estou a falar de experiências do passado. E então uso este present perfect. Também utilizo o present perfect para falar de ações que acabaram de acontecer, coisas de agora mesmo. Okay? Por exemplo, I have cut my finger. Okay? O que é que eu estou a dizer aqui? I have cut my finger. Help me. I have cut my finger. O que é isto? Cut é cortar e finger é o dedo. Então, quando eu digo assim, I have cut my finger, é porque aconteceu agora mesmo. Okay? Help me. I've cut my finger. Ou então, she has, olha aqui o has, porque é she. She has just arrived. She has just arrived. Que é ela acabou de chegar. E aqui eu utilizei o just, porque muitas vezes se usa o just, que significa uma coisa acabada de acontecer. Mas o tempo verbal é o present perfect. Ela acabou de chegar. She has just arrived. Então, coisas que aconteceram agora mesmo. Ok? Thank you. I have felt your pain. Olha aqui, esta frase também é boa. O Marco diz assim, I have felt your pain. Porque é uma coisa que ele acabou de sentir. Feel é o verbo sentir. Está lá na tabela. A terceira coluna é felt. Senti a sua dor. Não é? Cortei o dedo. Senti a sua dor. I have felt your pain. Uma coisa que acabou de acontecer. Senti a sua dor. Senti a sua dor. Okay? I know, because of my finger. Because of your finger. Because of your finger. Posso também utilizar este mesmo tempo verbal com estas duas palavras, yet e already, para dar ênfase. Okay? Que, na verdade, estou a dizer já. Yet e already são formas de dizer já. Already é usado no fim da frase, yet no meio da frase. Pode ser. Deixa-me aqui buscar aqui exemplos para vocês que eu anotei aqui. Por exemplo,
Ok. Yes. Não, yet é no fim da frase. Eu troquei. Yet é no fim da frase, already é no meio da frase. Estava a soar mal. Então, o I have, eu posso contrair para I've, ok? I've already watched this movie. O que é que eu estou a dizer? I've already watched this movie. Eu, na verdade, o que eu estou a dizer é eu já assisti a este filme antes. E eu coloco o antes porque o already dá este ênfase. I have already watched this movie. Ou então posso também, para usar ali com o yet, posso dizer assim, olha aqui, she has not found, é encontrar, find, found. She has not found a job yet. Que significa ela ainda não encontrou um emprego. Ela ainda não encontrou um emprego. Okay? Very good. Já podemos ver mais exemplos. Vamos aproveitar e tirar a nossa foto da aula com os bravos resistentes. Eu estou muito orgulhoso aqui dos alunos que aguentaram firmes. Apesar da aula, se puderem ligar a câmera, vamos tirar aqui uma foto nossa, da nossa turma. Apesar da aula hoje ser densa, e é bom ficar gravada, porque depois podemos assistir mais vezes para entrar melhor. Hello, Renata. Bom, good to see you, good to see you. Esta é a parte da aula que eu vos vejo. Marco, hello, Marco. Aparecida, lá em Boston, acho que é ali. Lucas, hello, Lucas. Good to see you again, my friend. Good to see you. Françoise, Wellington. Ok, se puderem ligar a câmera, vamos tirar agora uma foto bonita. Só queremos os bonitos mesmo. Portanto, os outros, por favor, podem desligar. Estou brincando. Somos todos lindos. Ali o Marco. Não, o Marco também. O Wellington está sem câmera. No problem, Wellington. No problem. Ok, já vou responder às perguntas aqui. Que estão aqui no chat. Agora é que eu vi. Ok, muito bem. O Wellington a câmera estragou. Lembram de eu falar dos feios? Está aí. Ok, vamos tirar. Eu estou brincando. Vamos tirar a nossa foto. Eu vou contar até 3, portanto não se assustem. Eu conto sempre até 3. Ok. 3, 2, 1, é agora. Foi. Que bonitos nós somos. Eu descobri uma coisa sobre mim próprio. Eu descobri que já não consigo tirar uma foto. Eu já não consigo tirar fotos. A minha esposa vai confirmar isto. Eu já não consigo tirar fotos sem logo a seguir dizer a frase que bonito, que bonitos. Não consigo. Já não consigo tirar fotos sem dizer esta frase. Que bonitos. É um problema de saúde. Peço os vossos conselhos. Para o meu caso de saúde. Ok, respondendo aqui às perguntas aqui do chat, diz assim, na frase, se colocar o before no final, pesa ou não precisa? Então, I have felt your pain here. O before aqui não fica bem. Que é, eu já senti a sua dor antes, no passado. Então não é bem o que o Marco queria dizer com a frase, ok? Então, quando eu digo assim, I have felt your pain before, a não ser que seja, já tive um acontecimento na minha vida em que eu senti isso igual. Então, pode dizer, I have felt your pain before, ok? Já tive um acontecimento na vida antes,
Eu identifico-me consigo because I have felt your pain before. Porque antes eu já passei por essa mesma experiência. Então pode ser I have felt your pain before. Okay? Mas, se for eu acabei agora mesmo de sentir a sua dor, então fica só I felt your pain. Estão a ver? Uma palavra já altera o sentido da frase. Estão a ver? É interessante isso. Okay? Depois, a Bernarda, como ficaria? Eu tenho assistido esse filme. Se for, eu tenho assistido esse filme. Vamos aqui. Eu tenho assistido esse filme. Se a ideia for, é uma coisa que eu já tenho feito várias vezes, uma coisa que eu já tenho feito, ok? Aqui quase que entra um outro tempo verbal que é com o continuous, que é o gerúndio. Então podia ser I have been watching this movie. Okay? E depois, numa próxima aula, eu posso falar um pouco desta outra forma de eu tenho assistido, ou tenho estado assistindo, eu tenho assistido esse filme. Ficaria melhor I have been watching this movie. Okay? Eu vou colocar a foto. Ok. Na frase do filme, em vez do already. Perdão. De qualquer forma, ficou bem ali a explicação. Na frase do filme, I've already watched this movie before. Pode ser. Apesar de não ser necessário. Okay? Apesar de não ser necessário. I've already watched this movie before. As pessoas falam isso. É normal as pessoas falarem. E então já vamos escutar isso, mas não é necessário. Okay? É uma questão de preferência aqui. Então, I've already watched this movie before. Portanto, pode ser I've watched this movie before. Então, em vez do already, dizer o before. Okay? Muito bem. Boa pergunta. A foto, eu vou colocar esta foto que tirámos, a nossa foto linda, vou colocar no Telegram e no WhatsApp. Okay? Podem baixar. Se puderem fazer assim um story bonito no vosso Instagram, estive numa aula de inglês maravilhosa, isso funciona bem. Tem aqui outros quizzes que fizemos, só 2 para terminar a aula, que é o primeiro, did you, a resposta era did you used to eat meat? Did you used to eat meat? Então a resposta seria A. Did you used to eat meat? Okay? Porque use é sempre used to, não é com used. Okay? Então é sempre did you use? A resposta, a explicação é esta. O passado é feito pelo auxiliar. Did. Já está aqui o passado. Então o verbo principal não muda. Porque no inglês só o auxiliar é que trabalha. Então, quando o auxiliar já está no passado, o verbo principal não vai para o passado. Então, por isso é que a resposta teria que ser use. Did you used to eat meat? Então, eu no inglês vou sempre olhar. Tem auxiliar? Então, é o auxiliar que faz o trabalho todo. Se tiver que levar um S do he, she, it, o auxiliar é que leva o S. Se tiver que ir para o passado, é o auxiliar que vai para o passado. Portanto, o verbo principal depois não muda. Só o auxiliar é que trabalha. E aqui este outro quiz era sobre o tempo que faz. E diz assim, it's a night, a noite. Let's é vamos. Let's look at the stars. Vamos olhar para as estrelas. Let's look at the stars. Então, que noite é que precisamos para olhar para as estrelas? Foggy é com nevoeiro. Exatamente, Wellington. Clear é clara, cristalina, clear. Slushy é com gelo. Okay?
e dark é escuro, escura, neste caso, porque é night. Então, para olhar para as estrelas, é uma noite clara, por isso it's a clear night. It's a clear night. Todos os dias no Instagram tem um quiz, podem responder, é uma forma também de ir aprendendo coisas. Queridos, 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 tão bom ter vocês aqui. Dúvidas, comentários ou insultos? Agora é o momento final para as vossas dúvidas, comentários ou insultos aqui no chat. Alguma coisa final? Obrigado a todos pela vossa presença, pela participação, pelas dúvidas, por terem aguentado firmes. Muito, muito bom ter vocês todos aqui. No próximo sábado temos aula novamente à mesma hora. Voltem e tragam 15 amigos cada um. Portanto, esse é o trabalho de casa, trazer 15 amigos para a aula de inglês. Cada pessoa tem que trazer 15 amigos. Uau! Vocês têm trabalho para fazer. Have a great day. Have a great day. Everybody, have a great day. Thank you, thank you. See you next class. See you next class, everybody. Thank you very much. Bye, bye.